um pouco mais seculares, mas ainda envolvidas com a igreja. Eu queria que você conversasse um pouquinho pra gente. A igreja tem uma posição econômica? Tem uma posição política? Eu diria que não. A igreja ela não tem uma posição econômica. Ela deseja chegar a certos fins. Isso que a doutrina social da igreja propõe, certos fins. Só que o escopo da igreja não é econômico. Ela não vai definir algo. A doutrina social da igreja é. A gente pode até dizer que há uma infalibilidade ali. A gente deseja, a infalibilidade está no onde queremos chegar. É aquilo. Os meios que serão utilizados para isso, aí entram outras ciências. Então, a ciência econômica, a gente pode defender livremente um livre mercado, como foi sempre na história da igreja, né? A própria escola austríaca, ela vem da escola de Salamanca. Os teólogos ali de Salamanca, que eram jesuítas, dominicanos, né? Eu quero só não deixar isso ficar, porque vão implicar com a sua fala. Não é que ela vem. Ela foi influenciada pela escola. Sim. Porque não é. Porque falando assim, eu sei que você não quer dizer isso. Sim. Mas falando assim, parece que você tá dizendo que, tipo, um desdobramento Sim. da escola de Salamanca foi a escola austríaca. Eu utilizei os termos errados. Você tá corretíssimo. E a gente vê os próprios, parece que, economistas que defendem livre mercado, trocando cartas e falando suas ideias econômicas com papas responsáveis pela DSI e nunca foram condenados. O próprio Thomas Woods, ele parece que ele conversa muito com os bispos, né, lá dos Estados Unidos, e ele faz críticas que eu acho até desnecessárias no livro dele, né? Ele faz críticas aos papas que eu nem considero que precisava daquelas críticas, e ele faz e ainda não é condenado à ideia que ele defende, né? Então, eu diria que não. Você não pode condenar um meio livre mercadista para chegar aos fins que a DSI propõe de forma nenhuma. Mas aí há, com certeza, aqui no meio disso, uma questão de algumas coisas que estão condenadas. Ou seja, Exato. Está condenado a indiferença em relação aos pobres. Está condenado o comunismo. Uhum. Pode comentar um pouco mais sobre isso? Sim. O comunismo, evidentemente, ali desde o socialismo utópico, se não me engano, ou já tinha lançado o Capital, eu não sei, mas já no século XIX, isso, 19, já há uma condenação expressa do socialismo, propriamente, com Pio IX, e ele condena uma tese específica, e ele não fala meramente por ser materialista, não, ele diz que vai contra o direito natural, essa ideia de abolição da propriedade privada e tudo mais, né? E aí, sucessivamente, diversos papas condenaram. Então foi Pio IX, Pio XI, Pio XII, e reivindicando os papas anteriores. O próprio São João XXIII, se não me engano, ele condena, ele passou no leste europeu, né? Eu não sei se foi como papa, mas ele... Não, foi como Cardeal? visitante apostólico. Ah, tá. Acho que é visitante apostólico o cargo? Não sei muito bem sobre São Acho que é João visitante XXIII. apostólico. Aí ele vai... Todos os papas pós-conciliares, até mesmo o Papa Francisco, ele dava alfinetada no comunismo, né? Por mais que ele tenha uma ambiguidade em relação a isso, né? Ele recebe lá o presente do comunista lá e fala que aquilo é muito ruim, né? Uhum. Então, essa ideia de uma... o que né, as encíclicas condenando o comunismo vão dizer? Vão dizer que o socialismo... Inclusive, eles dão argumentos econômicos, né? Parece que essas encíclicas falam uma questão sobre cálculo econômico. Não estou muito bem lembrado sobre... Fala que coordenação só é possível através Exato, da da livre... propriedade privada. Não necessariamente cálculo econômico, não chega a falar de preço, mas trata a noção de empresariado, a noção de iniciativa como pré-requisito para coordenação social. Outra coisa que eu acho que é condenado, que inclusive o Papa Leão ele fez uma encíclica recente sobre, foi sobre justamente o liberalismo. Mas não é um liberalismo livre, não é um livre mercado. Parece que é um liberalismo no qual muitas vezes os fascistas eles amam, que é a ideia de que o Estado ele prioriza empresas grandes, subsidia com impostos e acaba com a concorrência. Então toda vez que eu vejo a igreja condenando um tipo de liberalismo, eu vejo esse tipo de liberalismo sendo condenado. Não sei se você é dessa mesma opinião. Concordo. Eu acho, sinceramente, que aquele que é católico e defende essas grandes corporações
muitas vezes grandes corporações com práticas explicitamente anticatólicas, precisa repensar isso. A nossa elite é uma elite satânica. Sim. Muitas vezes abertamente satânica. E a igreja, nesse sentido, se colocará contra as suas empresas. Não é porque eu digo que a solução... O socialista reclama da Apple. Eu digo, a solução para isso não é acabar com a propriedade privada da Apple. Não é abolir o regime de produção que nós temos. Talvez seja puni-los pelos atos que eles de fato cumprem, reformar a justiça para que os erros e crimes que eles cometem sejam punidos, mas não é acabar com a propriedade privada por causa disso. E muitas vezes uma ou outra defesa eventual de uma empresa possa fazer parecer que eu estou defendendo a existência dela. Eu não estou. A verdade é que o que eu acho, sinceramente. Acho que eu nunca dei essa opinião em público. E ela parece até um pouco anti-livre mercado, mas ela não é. Eu acho que todo o regime que nós temos hoje, financeiro, todo o regime institucional, ele deveria ser abolido. Então, por exemplo, eu não consigo ver legitimidade na Bolsa de Valores. Nem o 38. Quê? Nem o 38. Não é que eu não acho que vale, que rende. Entende? É que eu reconheço que ela é... Imoral. Você está financiando o Estado, o aborto e tudo mais. Isso eu concordo com ele. Eu não concordo com ele a noção de que você não tem lucratividade real. Essa é a noção minha extrema. Porque tem, de fato tem. As pessoas enriquecem com a bolsa. Sim. E a ideia de que eles fizeram isso indiferente à realidade do pobre. Eles fizeram isso às custas do pobre, muitas vezes. Então, para mim, todo o aparato financeiro que nós temos hoje, os grandes bancos, os grandes fundos, a bolsa, eu acharia que seria um mundo muito melhor se isso acabasse hoje. Sim. E aí alguém vai olhar para mim e vai dizer, meu Deus, você é um socialista, então. Não. Porque eu acho que isso pode ser recomposto sob bases voluntárias e privadas. Sim. O mercado não vai ter nenhum problema em refazer isso da forma correta. Concordo. Então, quando eu digo isso... E a pessoa tem dificuldade de dizer isso, porque fora de um ambiente de controle, isso é usado como tá vendo então, o livre mercado então tem vícios. Mas a atividade humana tem vícios. Viver tem vícios. Só que se nós podemos reparar essas situações, nós podemos reparar os efeitos que foram criados através daí, então é positivo que façamos. Tipo, essas empresas não são os filhos do livre mercado. Os filhos... Não é filho. São instituições humanas que podem ser mudadas. Verdade. Não, concordo 100% com você nesse sentido. Mas, quer dizer, eu não sei. Eu não sei se eu tendo a concordar, evidentemente, né? Eu tenho uma ideia mais libertária. O que você falou agora, na verdade, tem ANCAP que discorda disso, porque tem muita gente que olharia para isso. O que acontece? Tem uma certa noção de que deve ser mantida uma normalidade institucional privada, entende? A noção de que, como existe um Estado, então ele teria autorizado certos comportamentos imorais. Sim. Muitos olhariam para isso e diriam, não. É um absurdo isso. Porque para eles tem acionistas, que tem propriedade privada. É porque o Hoffman, ele era tão radical que ele dizia, não, sabe todos os acionistas, a galera da dívida, que fizeram o Estado pegar empréstimo, né? Sabe qual é a solução do Hoffman para isso? Morte. Calote. Tá, calote. Então, para ele, não é... não, mas ele tinha legítima propriedade privada que ele emprestou pro Estado, não tem problema. A resposta é o calote. Então, assim, o Hoffman estaria do meu lado, mas a maior parte das pessoas ouve o calote. Calote? Tá maluco? Tu vai acabar com o Estado. Não vai, o Estado não vai deixar de existir por causa disso. Porque deu calote nisso. O que vai acontecer é que as pessoas vão parar de emprestar pro Estado. Sim.
Isso é positivo. Porque o Estado deveria ser, se ele tiver que existir, ele deveria ser sustentado de outras formas. Não através do roubo da população. Sim. E nesse sentido, eu tenho, pra ser sincero, outra posição. Eu considero uma posição política que eu acho que poderia existir um Estado católico. Já me ouviu defender isso, né? Já. Eu acho que pode existir um Estado católico. Eu não objeto um Estado católico. Mas não pode ser coagir as pessoas. Que não são católicas. Entendo. A colaborar com ele. A minha única dificuldade é essa. Porque como católicos, nós devemos admitir as autoridades que, de fato, se coloquem. E que a igreja coloque. Sim. Então, se ela reconhecer um governo, quem sou eu para não reconhecer? Mas o meu problema é quando isso é imposto a terceiros. Protestantes, judeus. Por exemplo, qual que é a minha postura sobre heresias cometidas por católicos? Pena de morte. Acabou. Heresias abertas. E obstinadas e formal. Né? Eu ia fazer todas as Não divisões. é herege material que explicou errado a transubstanciação e Não. vai pra fogueira. Heresia formal, Sim. declarada, intencional. Aquela que você mesmo... Cara, você não pode fazer isso. Uhum. Aí, nesse sentido, eu fui até corrigido pelo Adamski. Adamski um dia me corrigiu feio numa live. Eu falei assim, ó. Não, assim, porque o Thomas Wood diz que todos os afetados pela Inquisição eram católicos. Aí ele falou, é verdade. Pode ser que seja verdade. Só que muitos foram batizados à força. Aí, nesse sentido, eu acho que para um governo desse tipo, ninguém deveria ser batizado à força. Né? Como aconteceu com alguns judeus e algumas pessoas que não eram, mas foram batizados à força. Todos eles deveriam ser de própria vontade católicos. Então, a possibilidade de, inclusive, dizer que não é católico. Sim. A questão é, um batizado protestante, ele estaria sob a jurisdição católica. Aí, claro. Então eu concordo. O grande lance ele precisa ter sido... É preciso dar a ele, até os 18 anos, ele é tratado nesse sentido como alguém que ainda não tem emancipação. Eventualmente ele se emancipa e ele tem a possibilidade de sair dessa comunidade. Entendi. Entendeu? Então antes ele não tem responsabilidade sobre si mesmo. E quando ele tem a decisão de sair ou não daquela comunidade. E esse governo católico, ele vendo, sei lá, um outro governo ali islâmico fazendo barbáries, ele poderia invadi-lo. Poderia. E aí tornaria outro governo católico se tomasse, né, se ganhasse. A grande, só uma questão elementar pra mim. Que são essas barbáries. O que autorizaria a fazer isso? Por exemplo, eu acho que com a heresia cátara, com certeza foi o caso. Uhum. Não sei se em todas as situações que, de fato, nós tivemos ações militares católicas. Entendeu? Sim. Mas a minha questão e é por isso que eu valorizo tanto o consentimento. O que nós faremos com aqueles que não consentem? Nesse sentido, a minha resposta é muito clara. Precisamos ter uma ética universal. É aí que serve o libertarianismo para mim. É na interseção humana possível entre pessoas que não assumem a mesma verdade. Para que elas possam adotar um critério terceiro entre elas. Teria que, assim, é uma questão que eu não sei como se aplicaria na prática o que eu defendo, né? Esse que é o problema. Porque, realmente, o que você fala, tipo, eu sou a favor de coagir, né? Mas sempre quando eu falo que eu sou a favor de coagir, eu tô pensando em um ideal. Eu não tô pensando na sociedade de hoje, né? Como seria. Mas evidentemente, tipo, por exemplo, nessa ideia aí, um rei católico hoje no Brasil, sei lá o que acontece, não sei nem como seria isso daí possível. Mas se acontecesse, aí todas as pessoas que não são católicos, se elas não aceitassem as regras,
elas poderiam ser coagidas e quem não tinha que sair do Brasil, é isso? Isso. Então, isso daí eu sou a favor mesmo. Mas nesse sentido, no Brasil, no caso do Brasil, é claro que poderia acontecer, né? O Brasil se faria para fora do território delas. Então, o mais humano é entregar a elas uma porção de terra habitável no que seria dentro do Brasil e fazer o Brasil ao redor. Aí eu já não sei, eu nunca pensei sobre Não, isso, né, o que faria. Nesse sentido, é possível fazer o Brasil com aqueles que de fato concordam com as leis. Entendi. E dar essas oportunidades de sair. Indenizar elas pelas suas propriedades, que se tornaram propriedade desse Estado, né? Sim. Então, pra mim é isso. Quando eu me tornei católico, eu enxerguei bem isso. Eu enxerguei, não, aqui há uma verdade aqui. A noção de que se você tem uma verdade clara, e a igreja é portadora da verdade, uma verdade objetiva diante das pessoas, para aqueles que reconhecem essa verdade como objetiva, eles prescrevem para si mesmos esse tratamento. Então, não é que eles estão fazendo isso de forma externa. A resposta é como que a gente trata... A pergunta é, como que a gente trata as pessoas que não partilham dessa verdade? Sim. Sobre uma pessoa que não está sob a jurisdição da igreja, realmente, ela não tem o poder de restringi-lo desde que ele não atente contra o bem comum, né? Contra a ordem estabelecida, né, e tudo mais. Mas, realmente, é uma posição completamente possível, sem dúvida. Eu só acho que talvez ela seja um pouco complexa, porque eu acho que uma ordem libertária seria agradável. Porque, veja, reconhecer a legitimidade da igreja de fazê-lo, não é que eu acho que a igreja deveria fazê-lo. Sim. Entende? Então eu acho, por exemplo, que se a igreja se refreasse em fazê-lo, seria melhor. E hoje ela se refere em fazê-lo. Ela poderia hoje tomar para si um Estado. Sim. Facilmente. E ela ativamente opta por não fazê-lo. Ou seja, eu acho que ela reconhece que usar seus poderes de certa forma é potencial que não faça. Pode ser, né? Mas, assim, o que seria essa igreja, né? Talvez a maioria dos bispos, o Papa, mas há, evidentemente, cardeais que seriam completamente a favor disso. Você reconhece? Claro. Miller, Burke, Sarah. Sim. Mas ainda assim, eles não fazem. Sim. O consenso deles não faz. Sim. Até porque, por exemplo, você provavelmente se mudaria para um Estado católico. Sim, com Se certeza. houvesse um Estado abertamente católico. Sim, Eu mudaria para um Estado abertamente católico. Sim. Com certeza. E eu acho que isso é uma forma de autonomia das pessoas. No caso de, sei lá, outro lugar está cometendo, sei lá, aborto, seria a favor desse Estado católico invadir esse outro Estado? Então é por isso que eu falei que a convivência com as pessoas deve ser mediada pela ética universal. Entendi. Para mim, do ponto de vista da ética libertária, a ética libertária condena o aborto. Então essas pessoas seriam ainda assim obrigadas a agir conforme pelo menos, a ética. Entendi. Se eles não aceitam a moral católica, ao menos eles devem aceitar a ética e se respeitarem não iniciar a agressão com o outro. Entendi. Caso contrário, se eles se tornam pessoas que estão desrespeitando a ética, nós podemos agredi-los. Tudo bem. Vai ser cortado de qualquer... Quando você quiser, mano, Vitor. É isso que eu imagino para a ordem política e social. E eu acho que o problema, na verdade, vem do fato que os libertários, hoje, eles são amorais. Eles defendem as coisas independente dos efeitos que elas possam causar. Eu sinto que eu me tornei uma pessoa muito mais utilitarista depois que eu me tornei católico. Por exemplo. Na verdade, sempre fui católico, né? Mas porque eu retornei à igreja. A ideia da proibição de drogas, por exemplo. Antigamente, eu dizia que independente do que fosse acontecer com as pessoas, eu era contra a proibição de drogas. Hoje eu não sou. Hoje eu digo, porque eu acredito que o livre mercado é a melhor forma de coibir
o avanço e a promoção das drogas, eu sou contra a promoção das drogas.